Olá, pessoal! Então, a aula de hoje será sobre dois grupos de animais, que é o grupo dos plateumintos e o grupo dos nemateumintos. Ambos causam, então, né, as verminoses. Então, a aula, na verdade, hoje vai ser para focar em algumas doenças que são causadas por vermes. Então, até as aulas anteriores, a gente tinha focado em estudar os seres microscópicos, aqueles que a gente não consegue percebê-los, vê-los. A gente sabe que estão em todos os ambientes, né? Estão em grande quantidade, mas a gente não consegue ver. Que são as bactérias, são os fungos, algumas espécies de fungos, protozoários, os vírus. Então, são organismos que podem causar diversas patologias no ser humano, mas a gente não os percebe. E hoje a gente vai estudar dois grupos de animais invertebrados que a gente consegue sim percebê-los, apesar de ter algumas espécies que são bem pequenininhas, a gente sim consegue percebê-los. E, na verdade, o que causa a verminose é a ingestão, né, de água ou alimento, né, que estão contaminados por esses animais. Mas é que a gente não, na verdade, ingere esses animais. Muitas vezes a gente ingere os ovos desses animais, que são de fato imperceptíveis. Então, o que acaba acontecendo? Quando cai no nosso organismo, eles se, né, eclodem aquele ovo, eles se proliferam e acabam causando então as diversas verminoses que a gente tem por aí. Uma coisa que é importante frisar é que as verminoses elas estão presentes em qualquer ser humano. Os que vivem na zona rural, os que vivem na zona urbana, os que são ricos, os que são pobres, os que qualquer um pode, né, passar por uma verminose. Só que a gente precisa ser franco em chegar à conclusão que essas verminoses elas atingem, né, em grande quantidade mesmo, as pessoas que vivem em condições mais precárias, as condições de muitas vezes extrema pobreza. E por que essas pessoas são mais atingidas? Porque as verminoses, esses vermes, o local mais propício para eles se instalarem são em esgotos, em água poluída. E aí a gente sabe que nessas condições precárias, né, as pessoas vivem com falta de saneamento básico, com falta, né, de tratamento de esgoto, de água, e aí elas acabam sendo atingidas com certeza com muito mais frequência e muito maior número do que as pessoas que têm uma classe social e que vivem em locais com condições melhores, certo? Então, essa aula de hoje, ela vai muito de encontro com o trabalho que vocês fizeram na última aula, que é o trabalho sobre doenças negligenciadas, onde a gente sabe que essas doenças negligenciadas, elas estão associadas com o caráter de faltas de políticas públicas sociais, falta de políticas públicas na saúde e acaba, né, sempre estourando a corda para o lado mais fraco. E o lado mais fraco é aquele que vive em condições precárias, sem o mínimo de condições de vida humana decente, né? Então, a nossa aula de hoje vai ser para focar nisso, né? Entender os principais locais onde esses animais se instalam e principalmente como que nós somos atingidos por esses animais e assim passando a ter algumas verminoses, ok? Então a gente vai estudar primeiro o grupo dos plateumintos, que é um grupo menos evoluído dos vermes, né? Ver as características gerais de cada grupo e aí sim estudar as verminoses causadas por cada um deles. Eu vou pegar as verminoses mais comuns
tá? Mas lembrem-se que aqui são só exemplos, existem outras, inclusive na própria pesquisa de vocês podem ter visto algumas que eu vou falar aqui, bem como vocês podem ter visto outras diferentes, ok? Então vamos lá. Então aqui a gente tem alguns exemplos de plateumintos, né? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo das planárias, que são essas daqui. A gente tem os exemplos da tênia, que é essa daqui, e do esquistossomo, que é este daqui. Então, toda vez que a gente fala em verminoses, né, a gente associa com algo ruim, né? Porque de fato porque está associado com doenças, né? A questão é que uma coisa que a gente precisa ter em mente é que eu, por exemplo, aqui estou falando de um grupo onde existe muitas espécies de animais. E, por exemplo, a planária, ela não é um verme causador de doença. A tênia e o esquistossomo, eles são sim causadores de doenças, inclusive eu vou focar nesses dois para explicar algumas verminoses, porém não são todas as espécies de plateumintos causadoras de doenças. Algumas espécies, elas são consideradas de vida livre, né? Ou seja, são aquelas que são inofensivas, né? Pode até ter uma aparência não muito boa, mas elas são inofensivas, elas não causam mal. Porém, a grande maioria, né, são causadores de doenças, então a gente acaba, né, associando e generalizando como algo negativo, né? Só que não é sempre assim que acontece. Então, aqui a gente tem as características, digamos que gerais, de todas as espécies que fazem parte desse grupo dos plateumintos, tá? Eles têm uma característica de ter o corpo achatado, é como se eu tivesse pegado uma minhoca e dado um tapa nela, sabe? Ela vai ficar achatada. Na verdade, a minhoca vai ficar esmagada, né? Mas tudo bem. É como se eles fossem achatados. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem e vocês vão ficar bem nítido isso para vocês, tá? Então, quando a gente estuda grupo de invertebrados, existe uma ordem evolutiva, né? Tanto é que eu falei para vocês que os plateumintos, eles vêm antes dos nemateumintos, evolutivamente falando. Então, eles são mais primitivos. Então, eles têm um tipo de cefalização. Então, eles têm um tipo de sistema nervoso que, na verdade, é composto por gânglios, tá? Que faz com que eles consigam perceber algumas coisas do ambiente, né? Eles não chegam até um cérebro, eles não têm raciocínio, né? Óbvio, eles são muito, muito primitivos, mas o que eu quero dizer é que eles conseguem ter, sim, uma percepção do ambiente, tá? Eles são de ambientes aquáticos, então a gente pode encontrar eles nos oceanos, em rios, em lagos, principalmente em lagos, né? Então eles estão inseridos dentro deste ambiente. Como eles precisam muitas vezes de água por uma questão de reprodução, que vocês já vão entender por quê, a gente até pode encontrar eles em ambientes terrestres, porém são em ambientes terrestres úmidos, onde tem uma grande quantidade de umidade naquele local. Como eu já tinha falado, nós temos algumas espécies que são de vida livre e outras que são sim causadores de doenças, né, que são os parasitas. Então eles podem parasitar diversos animais, inclusive nós seres humanos, tá? Se eu pegar para estudar o corpo desses animais, vocês vão ver que eles têm sim um tubo digestório incompleto. Então só existe uma abertura onde entra o alimento, né? E por onde sai o alimento. Então eles eliminam as fezes dele pela abertura que a gente chama de boca. Então isso é para vocês terem uma noção do quão primitivos esses seres vivos são, né? E é importante, né, falar
que eles precisam, principalmente os parasitas, né, viver dentro desses organismos que vão hospedá-los, mesmo sem querer hospedá-los, para absorver, né, o que era para ser daquele outro ser vivo que está sendo parasitado, né? Então, eles precisam se alimentar através, então, da forma com que eles fazem, parasitando. Por isso que as verminoses, elas deixam geralmente as pessoas fracas, porque aqueles vermes acabam, né, pegando para si o que era para ser daquele ser humano, daquele animal que eles estão sendo parasitados. Na outra imagem, eu vou mostrar para vocês o corpo, para vocês terem uma noção dessas características. Esse exemplo aqui, pessoal, é o exemplo de uma planária, tá? Então, essa imagem aqui é uma imagem real, tá? De microscópio, e essas duas aqui, obviamente, é desenho. O que vocês conseguem observar nessa imagem? Vocês conseguem observar a boca, que também é a saída das fezes, então é sim a entrada do alimento e a saída das fezes. A gente tem ó, um tubo digestório bem primitivo, onde a gente encontra uma faringe. A gente tem isso daqui, gente, ó, não são olhos, elas não conseguem enxergar. Isso daí a gente chama de ocelos. Esses ocelos fazem com que as planárias consigam identificar luzes, né? Luminosidade, desculpa. Então, elas muito se baseiam para andar naquele ambiente, né? Onde elas se encontram pela claridade, pela luminosidade, graças então a esses ocelos. E vocês podem perceber que o corpo todo deles, ó, tudo isso aqui, são o que a gente chama de gânglios, que fazem parte do sistema nervoso. Ou seja, todo o corpo deles, e isso aqui fica bem nítido nessa imagem que é real aqui, ó, é coberto por esses gânglios, fazendo assim com que eles consigam perceber tudo que está acontecendo à volta deles, certo? As planárias é um exemplo de um plateuminto que não causa doença, ela é de vida livre, ok? E ela é o exemplo de plateuminto mais utilizado para mostrar a forma, né, de corpo achatado e aquelas características de tubo digestório incompleto, ou seja, só tem uma faringe, só tem uma entrada, que é a boca, né, para demonstrar como é que é as características dos seres deste grupo. Claro que nem todos têm essa mesma forma, mas dentro deste contexto de formação do sistema nervoso incompleto, sistema digestório incompleto, né, para todos desse grupo são iguais, tá? Inclusive, as planárias, elas têm uma característica que até outras espécies desse grupo têm, que é o poder de regeneração. Então, dependendo do local que tu corta a planária, se eu quiser cortar uma planária bem ao meio, ela vai se regenerar. Isso até inclusive é considerado uma forma de reprodução assexuada. E aí tu corta ela no meio e ela se regenera, passa algumas horas e ela vai se regenerando e criando uma nova cabeça, né, que não é bem considerada a cabeça, os celos e tudo que compõe o corpo dela. Então, quando vocês tiverem um tempinho, vocês procurem no YouTube, porque é bem interessante de ver regeneração das planárias, para vocês verem primeiro ela de pertinho, porque eles fazem isso tudo, né, através de uma visão de lupa, então vocês conseguem perceber e vocês conseguem ver assim o passo a passo da regeneração, porque às vezes a gente falando fica assim, ai, será que isso é possível, né? A gente fica, talvez não se torne tão claro isso para nós, até a gente ver isso de fato num vídeo. Então, quando terminar a aula, escreve aí no caderno de vocês, olhar no YouTube
só largar lá, regeneração da planária, que vai aparecer uns vídeos bem interessantes assim para vocês verem como é que acontece. Então, a primeira doença que a gente vai falar relacionada com o grupo dos plateumintos é a doença da esquistossomose, tá? Ou popularmente, né, falando, a barriga d'água. E a gente consegue observar o porquê deste nome pela foto do indivíduo, né? Porque ela causa um inchaço, né? E isso faz em alguns órgãos, e aí isso faz com que a pessoa pareça que está com a barriga cheia de água, tá? Então, na verdade, a gente tem um esquistossomo, que é o plateuminto, mais precisamente o nome da espécie é Esquistossoma manzoni, tá? E aí ele causa a esquistossomose. Então, se eu perguntar para vocês qual é o nome da espécie de plateuminto que causa a doença, vocês vão me dizer Esquistossoma manzoni, né? Ou popularmente falando, esquistossomo. Se eu perguntar qual é a doença causada pelo esquistossoma manzoni, vocês vão dizer que é a esquistossomose, que eu já vou explicar para vocês como é que ela é. Gente, a esquistossomose, ela é bem perigosa, tá? Ela pode provocar complicações bem graves em diversos órgãos do nosso corpo, principalmente, né, dependendo da reação que o nosso sistema imune e da quantidade de ovos que são botados por este vermes, ou seja, da proliferação que vai se dar desse vermes no nosso organismo, tá? E ainda há manifestações que podem surgir em outros locais do corpo, como o baço, por exemplo, como a próstata, no caso dos homens, né? E aí isso pode vir até acarretar alguma anemia. Então, se não houver um tratamento adequado, isso pode sim fazer com que a pessoa que foi, né, que está com a esquistossomose venha a óbito, tá? Então, na verdade, os sinais e os sintomas da esquistossomose, ela tem tudo a ver com outros sintomas causados por vermes, que é febre, dor de barriga, dor de cabeça, tu vai sentir uma fraqueza bem grande, né? Falta de apetite, dependendo do local onde ele se instalar também dores musculares, tosse, vai ter diarreia. No caso da esquistossomose, vai ter um volume abdominal, porque ele causa um inchaço em alguns determinados órgãos. Então, é sim muito importante se tratar, se descobrir e se tratar, para que isso não se agrave, fazendo assim com que leve a pessoa a óbito. Esta imagem que eu botei para vocês é a imagem do ciclo de vida do esquistossomo, e que geralmente eu cobro em avaliação, porque é muito importante para a gente compreender como é que como que esse animal chega até o nosso corpo, certo? Então, olha só, nós temos aqui um homem, tá? Que está infectado, ele está doente, né? E aqui, ó, a gente tem o ovo nas fezes. Que fezes são essas? Nas fezes de um ser humano que está contaminado. Então a gente coloca o homem ali como se ele estivesse fazendo, né, as suas necessidades ali, mas pensem num rio ou num lago que está recebendo água de um local que não tem tratamento de esgoto e a pessoa retira a água deste local para beber, para dar para outros animais, para as plantações, tá? Então pensem numa água contaminada com fezes que tem esses ovos, ok? O que acontece? Nessas fezes vai conter o que a gente chama da primeira forma larval deste esquistossomo, que a gente chama de miracídio. Então a gente tem aqui, ó, a primeira forma larval. Então as fezes contêm os ovos
Esses ovos vão eclodir e vão formar o que a gente chama de a primeira forma larval, né? Que é miracídio. Esse miracídio, ele tem uns cílios na volta dele, assim, como se ele fosse todo ciliado, e aí ele bate aqueles cílios e ele fica na água. E ele fica na água até encontrar um caramujo. O que acontece? Esse miracídio, ele penetra neste caramujo e aí, dentro do caramujo, ele passa da forma larval chamada de miracídio para uma forma larval chamada cercária, ok? Então, o caramujo aqui, ele é o hospedeiro intermediário. Se não houvesse o caramujo, esse miracídio ele não ia conseguir, digamos assim, a grosso modo falando, passar de fase, ok? Então, o miracídio ele invade um caramujo, ele dentro do caramujo se torna um outro tipo de larva que a gente chama agora de cercária. Não acontece nada com o caramujo, ele serve só como um hospedeiro intermediário. E aí, assim que nós temos as formas larvais chamadas de cercárias, elas saem de dentro do corpo desse caramujo e ficam dispersas naquele ambiente aquático. O que acontece? O ser humano vai tomar um banho num rio, num lago, vamos pensar ali no Lago Tarumã, quem é daqui de Viamão conhece muito bem, onde o esgoto vai completamente para ali e milhares de pessoas tomam banho no verão ali, tá? Estão tomando banho, a cercária, ela é quase que imperceptível, ela é muito, muito, muito pequenininha e ela acaba penetrando na pele do ser humano, né? E aí vai causar uma coceira, permitindo assim mais facilmente a entrada então dessa larva dentro do corpo do ser humano. Pode ingerir bebendo? Pode, né? Mas é muito mais comum, então, ao nadar em rios, caminhar por poças de água que estejam na volta do rio e acabar se contaminando, tá? O que acontece? Essas cercárias, elas penetram, então, no corpo do ser humano, se tornam, então, adultas, se reproduzem, inclusive aqui a gente tem o macho, que é o maior, e a gente tem aqui a fêmea, a gente tem ó, o macho, que é o mais grossinho, e a fêmea, e aí eles acabam se reproduzindo. A fêmea coloca muitos ovos. Geralmente o local onde eles se instalam é no nosso intestino, e por isso que quando o ser humano ele faz as suas necessidades, faz cocô, acaba saindo no cocô, ou até mesmo pode, dependendo do local onde ele se instalar, na própria urina, né? E aí, se for feita essas necessidades em locais que também não tem saneamento básico e tratamento de esgoto, vai parar de novo, é como se fosse um ciclo, vai parar de novo esses ovos nesses ambientes aquáticos, contaminando este local e assim propiciando ele a fazer todo esse desenvolvimento que eu acabei de falar para vocês, certo? Gente, a esquistossomose não tem uma vacina, tá? Não existe algo assim que a gente possa, na verdade, se prevenir através de medicações, né? Na verdade, a prevenção ela depende muito da questão do saneamento básico adequado, né? O tratamento dos rios e dos lagos, para fim que a pessoa não se contamine, né? Com os ovos não, né? Mas com as formas larvais deste animal, certo? Eu vou mostrar no outro slide as formas mais evidentes para vocês.
Então, esse aqui, gente, ele é uma forma bem resumidinha daquele ciclo que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, aqui a gente tem o ovo, ó, que vocês podem perceber que dentro dele nós temos o miracídio. Aqui a gente já tem o miracídio, ó, onde a gente percebe o corpo todo ciliado, o que permite ele se locomover até chegar no caramujo, que é o hospedeiro intermediário, no qual ele vai passar dessa fase larval para esta fase larval chamada de cercária. A cercária é o que de fato vai entrar, penetrar pelo corpo do ser humano, se tornando assim uma adulta, e aí aqui a gente tem o macho e a fêmea se reproduzindo e assim gerando, ó, mais ovos, tá? Isso daqui é uma imagem de microscópio para vocês, é uma imagem para vocês do ovo, onde tem a cercária dentro, e aqui a gente tem a imagem então da fêmea se reproduzindo. São imagens de microscópio, porque de fato essas fases são as fases que a gente não percebe eles, tá? E aí, no caso, a reprodução deles é que é o grande problema, certo? Quando o esquistossoma ele tá maduro assim, né? Ele volta para a água e, dependendo, né, ele pode penetrar no ser humano e não somente a gente esperar pela fase que ele tá em forma de ovo, certo? Então, o ideal é evitar tomar banho ou até mesmo nadar em lugares que estão contaminados. Só que o que a gente sabe é que hoje muitos locais de rios e lagos estão de fato contaminados porque o esgoto vai diretamente para lá. E isso a gente vê inclusive na praia, né? Quantos locais aqui na nossa praia a gente vê o esgoto indo direto, né? Caindo direto sem tratamento algum para esses lugares, tá? O diagnóstico, gente, ele é bem simples, tá? Através de exames, a gente consegue detectar a presença de ovos desses parasitas nas fezes, ou até mesmo na urina, ou dependendo, né, até mesmo no sangue. Não existe um tratamento, assim, muito diferente para a esquistossomose. Na verdade, são remédios antiparasitários, né, para fazer com que aquele verme seja eliminado, né? E geralmente o indivíduo se recupera mesmo em casa, só em estados mais graves, né? Que geralmente é quando a pessoa deixa acarretar, né? Durante muito tempo, tem os sintomas e não vai procurar um diagnóstico, aí fica muito tempo com aqueles indivíduos no seu corpo, aí sim precisa ser internado, dependendo até passar mesmo por cirurgias, tá? Então, quanto mais precoce for, melhor, né? Assim, para qualquer doença, né? O tratamento. Esse slide aqui é só com algumas informações, nada muito diferente do que eu já falei para vocês, mas também para vocês terem as informações, né? Dentro da aula, então tá aqui anotadinho, tá? Mas não vou focar muito porque eu já falei. A outra doença que a gente vai ver também causada por um plateuminto é a doença da teníase, tá? Ou a solitária, que muitos já devem ter ouvido falar, certo? Então, o plateuminto, a espécie que causa a teníase, é a Taenia solium, que geralmente é a que infecta porco, e também a gente tem a espécie chamada de Taenia saginata, que é a que infecta o gado, certo? Então, popularmente falando, o plateuminto é a tênia. Mas quando a gente se refere à espécie, aí é a Taenia solium ou a saginata.
E o nome da doença causada pela tênia é a teníase, ok? Este aqui, então, gente, é o ciclo da teníase, ou melhor dizendo, o ciclo da tênia, que causa a teníase, tá? Então, vamos pensar num ambiente onde está contaminado com esses ovos da tênia. E aí vai um porco, pode ser um gado, mas a gente vai usar o exemplo do porco aqui, e tá sempre fuçando, né, e se alimentando ali daquele ambiente, acaba ingerindo os ovos que estão aqui, ó. Aí os ovos entram então para o porco. O porco ele é o hospedeiro intermediário, porque no porco esses ovos vão eclodir, vão se transformar no que a gente chama de cisticerco, e esse cisticerco vai se alojar na musculatura do porco. Então, quando o ser humano ele comer essa carne, e aí tem que ser uma carne mal passada, porque se for cozida corretamente, vai matar esse cisticerco, né? Ele acaba ingerindo, então, a carne contaminada, certo? E aí, esse cisticerco, ele tende a se alojar no intestino da pessoa, e aí fica o que a gente e fica se reproduzindo e se tornando um adulto que nem esse aqui que eu tô circulando, ok? Que é o que a gente chama da solitária. E essa solitária, ela tem o corpo todo segmentado, conseguem ver aqui na imagem? Cada segmento a gente chama que é uma proglótide, certo? E este indivíduo adulto, aqui esse verme adulto, ele é hermafrodita. Diferente lá da esquistossomose, que a gente tinha o macho e a gente tinha a fêmea, ambos se reproduziam e a fêmea colocava ovos. Aqui não, ela se reproduz sozinha, porque ela tem sistema reprodutor tanto masculino quanto feminino, e aí, à medida em que ela vai crescendo, que é a forma com que ela vai se reproduzindo, é o crescimento dela, em cada proglótide dessa daqui tá coberto de ovos, muitos ovos. E aí ela vai eliminando parte dessas proglótides nas fezes. Já tá ali no intestino, né? Então ela acaba eliminando. E bem aqui nessa cabeça da tênia, ó, da tênia adulta, existe umas ventosas que ela se gruda nas paredes do intestino e aí é o que torna muito difícil o tratamento, né, da expulsão dela. Então, na verdade, o que precisa fazer para eliminar é a cabeça. Ficar eliminando essas proglótides aqui não é a solução. A solução é eliminar a cabeça, né, que é por onde ela está fixada e assim, consequentemente, consegue ir se reproduzir. Então, essa doença ela causa muitas dores de cabeça e abdominais, perda de peso, alterações no apetite, enjoos, perturbações nervosas, irritação, fadiga, insônia. Enfim, gente, o hospedeiro definitivo, ele de fato tem um potencial de continuar o ciclo dessa doença que começa lá no porco, né, e acaba passando e terminando esse ciclo no ser humano. A melhor forma de prevenir é, de fato, fazendo saneamento básico, né, que é o tratamento da água e do esgoto, né, a fiscalização das carnes de porco e de boi, um cozimento adequado para que o cisticerco não seja, de fato, ingerido e morra, né, e ter um tratamento quando há ingestão, né, e a formação dessa doença, né, adequado, né, para que, de fato, a pessoa não venha a óbito, já que isso pode sim acontecer. Agora a gente chega aqui nos nemateumintos, certo? Que é o outro grupo de vermes. Então a gente
teve os plateumintos com as suas características gerais, e eu citei então 2 doenças que são causadas por plateumintos, e agora a gente vai estudar um pouco desse grupo e ver algumas doenças que estão relacionadas, tá? Então, lá nos plateumintos, a gente dizia que eles tinham o corpo achatado, a gente conseguiu perceber isso vendo ai, me fugiu o nome. Vendo a planária. E aqui a gente tem, então, um corpo que a gente denomina de cilíndrico, ele é mais arredondadinho, ele é mais afiladinho, né? E assim como a gente já tinha visto lá, temos algumas espécies que a gente diz que são de vida livre, que não causam nada, né, para o ser humano e para outros animais, porém a gente tem sim aquelas que, as espécies que são parasitas, né, e podem parasitar tanto plantas quanto animais, inclusive nós, seres humanos, certo? E eles são de ambiente aquático e nos ambientes terrestres também são encontrados, porém são ambientes terrestres lá, como também nos plateumintos, também ambientes úmidos. Aqui ó, tem outras características dos nemateumintos. Então, eles são um grupo mais evoluído dos vermes. A gente sabe disso pelo fato de que eles têm, então, uma boca e eles têm um ânus. Enquanto lá nos plateumintos, lembra que eles só tinham boca por onde entrava o alimento, saía, então, as fezes. A gente também percebe, então, a faringe, a gente observa o intestino, então a gente sabe que eles têm um tubo digestório completo, com 2 aberturas, então, onde tem um fluxo num único sentido, certo? Esse anel nervoso é para mostrar que eles também têm cefalização, eles também têm gânglios nervosos pelo corpo, fazendo assim com que eles consigam, né, perceber tudo que está na volta deles, né, através desses gânglios nervosos, é a percepção do ambiente que eles têm. Nesta imagem a gente sabe que é uma fêmea pelo fato de ter aqui os ovários, mas, né, nós temos a distinção entre machos e fêmeas, os quais se reproduzem e geram ovos, e são esses ovos muitas vezes que são ingeridos por nós e assim fazendo com que haja, né, a proliferação desses vermes e ocasionando assim alguma determinada doença que a gente vai ver agora. Aqui, pessoal, a gente então tem a doença chamada ascardíase, causada pelo Ascaris lumbricoides, que é o nome do parasita, ou mais conhecido popularmente como a lombriga, certo? Como é que se dá então essa contaminação? Pensem também em um local que tem fezes de pessoas contaminadas com ovos das cáries lumbricoides, tá? Então, não houve saneamento básico. E aí, esses ovos, eles ficam no solo, né? Ou presentes na água, contaminando estes locais. Então, pensem assim que hortaliças e frutas elas podem acabar se contaminando com esses ovos e a gente, ao ingerir, às vezes mal lavados ou até mesmo contaminados por esses ovos, a gente acaba, então, ingerindo esses ovos. Então, veja que aqui eu não tenho hospedeiro intermediário. Eu ingiro os ovos e dentro de mim esses ovos eclodem, né, formando assim os vermes adultos e eles acabam se reproduzindo e soltando milhares de ovos no nosso corpo. É muito comum eles se instalarem no nosso intestino delgado, tá? E aí faz com que eles liberem várias larvinhas, né, que atravessam as paredes deste nosso órgão e se direcionam às vezes para os vasos sanguíneos
e para os vasos linfáticos, né? E assim, consequentemente, eles acabam se espalhando pelo nosso organismo. Então, eles podem atingir a faringe, por exemplo, e assim começar a liberar, ser liberado, às vezes quando a gente tosse, pode sair uma larvinha por ali, né? Ou até mesmo passar pelo processo de deglutição, que é o que acontece com a nossa faringe no processo de digestão, né? E aí vão de novo parar no nosso intestino. Por isso que às vezes as pessoas põem vermes pelo nariz, os vermes pela boca, né? Porque ele pode ir parar, né? Se ele está na corrente sanguínea, ele pode parar nesses locais. Então, gente, devido a justamente eles se espalharem, né? Eles podem causar febre, dor de barriga, diarreia, náuseas, podem causar pneumonia, convulsões, né? Fora aquele esgotamento físico que a gente sabe que as verminoses causam, né? E o diagnóstico, ele é necessário que se faça exames nas fezes e assim encontrar esses ovos, e o tratamento ele é feito com... Ai, me fugiu a palavra. Com fármacos que, né, que tenham a ver, então, com o tipo de espécie específica que está causando, então, aquela doença. E a prevenção é ingerir somente água tratada, gente. Lavar muito bem as frutas, muito bem os legumes antes da gente ingerir. Lavar sempre as mãos, né? Cuidar o local que a gente defeca, né? Ai, mas eu só faço em casa, mas aí tem que cuidar para que essas casas tenham de fato saneamento básico e assim não ir parar nesses rios, nesses lagos ou em locais que possam ser contaminados com esses ovos. Então, se vocês forem reparar, vai bem de encontro com tudo que eu falei para vocês a respeito, né, de doenças negligenciadas. Então, qualquer pessoa pode ser contaminada? Sim, mas quem é que está ali na zona de risco? As pessoas que não têm isso, né? As pessoas que estão em condições precárias. Esse vídeo aqui é um vídeo de uma cirurgia de retirada de vermes do intestino. Já aviso vocês que é um tanto quanto nojento, mas eu também acho que é da realidade de vocês a partir de agora, né? Eu tentei baixar e colocar aqui e eu iria fazer tocar, só que é muito grande, é muito pesado o vídeo e eu não consigo. Então o link tá aqui, eu aconselho vocês a copiar e a colocar no Google e ver. Afinal, vai fazer parte da realidade de vocês, né? Mas já aviso, é nojento, muito nojento. Aliás, vejam isso depois de comer ou que faça muito tempo que vocês vão ficar sem comer, porque é nojento. Eu, por exemplo, não curto muito, né? Mas acho que é interessante vocês irem se apropriando do conteúdo olhando essas coisas. Aqui, ó, eu coloquei algumas doenças causadas, então, pelos nemateumintos, que a gente também chama de nematóides, tá? Então, a gente tem a ascardíase, a gente tem a ancilostomíase, que é o amarelão. Esse amarelão não é o mesmo amarelão que causa, que as crianças, quando nascem, têm, tá? É um amarelão por outros motivos, no caso aqui é pelo vermes, né? A filariase, que é a elefantíase, que é essa primeira foto. A oxiuriase, que é a enterobiose. Então, algumas doenças, e do lado aqui eu tenho o nome do parasita, ou seja, o nome do nemateuminto. Ascarias lumbricoides, ancilostoma duodenale, e os outros dois últimos eu não sei falar. Então, na verdade, seria bem interessante vocês darem uma olhada nos trabalhos dos colegas de vocês, tá? Então, se vocês entrarem lá no drive do e-mail da turma, lá na postagem
do trabalho, vocês vão provavelmente ver muitas doenças causadas por vermes. Vários vermes consultados poderiam fazer, e eu super apoiei, afinal está super dentro do contexto que eu ofereci para vocês. Então, teve gente sim que fez sobre ascardíase, né, que é o que eu acabei de falar para vocês. Teve gente que fez sobre elefantíase. Então, deem uma olhada, porque é interessante vocês verem. Praticamente é as mesmas formas de contágio, só muda, na verdade, a espécie e os locais no nosso organismo nos quais ele se instala. Mas é interessante vocês dar uma pesquisada, já que numa aula eu não consigo abranger muitas doenças, tá certo? E caso vocês não queiram olhar os trabalhos dos colegas de vocês, eu coloquei também esse link de uma reportagem causada por diversos tipos de vermes, então vocês vão ver. Não é uma reportagem muito longa, eu acho que é uns 7 minutos, não vou me lembrar, mas é bem interessante porque são várias verminoses, tanto causadas por plateumintos quanto por nemateumintos, e que elas mostram, né, como é que é o ciclo, como é que as pessoas pegam, como é que elas se desenvolvem no organismo, algumas prevenções, alguns tratamentos. Então, para vocês se aprofundarem um pouco mais em outras doenças, não só as que eu citei hoje aqui, seria interessante vocês darem uma olhada nesse vídeo, tá? Então, aconselho vocês a copiar e colar o link no Google para vocês conseguirem ver. E para encerrar a aula de hoje, eu coloquei o quadro que está lá no PDF de vocês para vocês fazerem e assim associar algumas coisas que são importantes, porque essas 3 doenças que são consideradas mais importantes de cada grupo, eu costumo cobrar isso em avaliação, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei, aqui tá a doença, ó, esquistossomose, teníase e ascardíase. E uma coisa que vocês precisam ter muito claro na cabeça de vocês é para vocês não confundirem a doença com o nome científico popular. Então, o nome da doença é uma coisa, o nome do parasita é outro. Então, quando eu peço aqui, por exemplo, o nome científico, é o nome científico do esquistossomo, o nome científico da tênia, o nome científico da ascardíase, que causa ascardíase, o nome popular, o nome das formas larvais. Então, por exemplo, a gente viu que tem formas larvais na esquistossomose e na teníase. Na ascardíase não tem. Então, na ascardíase vocês vão fazer um risco e na esquistossomose vocês vão dizer qual é o nome das formas larvais. Tem mais de uma, inclusive. Hospedeiro intermediário. A gente viu que tem na esquistossomose e tem na teníase. Como é que é o nome desse hospedeiro? E na ascardíase tem? Se não tem, põe um risco. O hospedeiro final é aquele que vai se tornar adulto e onde vai ocorrer reprodução e formação de novos ovos. Quem é? E as formas de contágio é por ingestão de carne crua, é por ingestão de alimentos contaminados, é por nadar em locais que estão contaminados, enfim. É a forma que vocês vão ter de aplicar o conhecimento que vocês tiveram e assim conseguir caracterizar a doença por doença e assim não confundir, ok? Então, essa é a atividade relacionada com as verminoses. Vai ter uma atividade um pouco mais aprofundada, que vai ser o nosso segundo trabalho. Então, hoje eu vou fazer essa forma mais simples e após as 2 próximas aulas que a gente vai ter, aí a gente volta para essas doenças que vocês vão ter que escolher e aplicar alguns conhecimentos das aulas seguintes que a gente vai ter, ok? Então tá, meu povo querido, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem que vocês podem vir me procurar para a gente tentar esclarecer essas dúvidas, certinho? Beijos e até a próxima aula.